quais são os sintomas do câncer de próstata? Bom, aqui é uma questão importante, porque se a gente ficar esperando o câncer dar sintomas, provavelmente você vai chegar tarde demais no diagnóstico. Por quê? O câncer de próstata, via de regra, não dá sintomas. Tá? Lembra que eu falei no começo aqui? A próstata ela vai crescendo em todos os homens, ela fica até bastante grande em muitos homens, mas o câncer, via de regra, é uma bolinha bem pequenininha. Ou seja, tem sintomas urinários que quase todo homem começa a ter a partir dos 50 anos de idade. Dificuldade para urinar, idas ao banheiro à noite, idas mais frequentes ao banheiro durante o dia, não conseguir esvaziar bem a bexiga. Bom, tudo isso é sintoma de próstata aumentada, sintoma de hiperplasia prostática benigna. Isso não são sintomas clássicos de câncer de próstata. Via de regra, o câncer, como ele é pequeno, ele não vai dar sintomas inicialmente. Então, ele só vai dar sintoma, por exemplo, se ele crescer muito, e aí sim conseguir obstruir a via urinária e dar esses sintomas todos que eu comentei, mas isso só acontece numa fase muito avançada. Uma outra coisa que você pode ter de sintoma é já ter um sintoma que é a metástase, ou seja, o câncer espalhou para os ossos e a pessoa começa a ter dor nos ossos. Então isso pode ser um sintoma de câncer de próstata também. Mas nesse caso, como eu falei, pode perceber que são dois casos em que a gente chegou tarde demais, porque num caso está urinando mal porque a próstata já está muito, o câncer já está muito grande a ponto de obstruir a urina, ou no outro caso, porque está com dores ósseas, dor na coluna, dor na costela, por exemplo, né? Uma dor forte, tal, não é aquela dor nas costas do dia a dia, assim, né? Que seria uma dor de metástase, ou seja, a gente não pode esperar o câncer dar sintomas. Por isso que é tão importante o rastreamento, né? Se você espera o câncer dar sintoma, ele vai, só vai perceber na hora que já estiver muito avançado e provavelmente vai estar tarde demais para o intuito de curar a pessoa. Já se você fizer os exames de rastreio anualmente, aí sim você detecta o câncer antes de ele ter dado qualquer sintoma. Até, isso é uma coisa importante, porque às vezes a gente tem homens que falam assim, não, mas eu recebi esse diagnóstico, mas acho que não está certo, porque eu não sinto nada, não tem nada de errado comigo, eu urino bem, né? Então não sei, eu não acredito, né? Isso a gente tem que saber orientar as pessoas, porque é isso mesmo. O câncer de próstata, normalmente, ele não vai dar sintomas, só vai dar sintoma quando estiver numa fase muito avançada, que é aquela fase que a gente quer evitar, a gente quer que não tenha nenhum caso que chegue nesse ponto. Agora, vamos lá, vamos falar de todos os sintomas que possivelmente, podem acontecer. Seja num caso raro, do tipo assim, que o câncer resolveu crescer bem no canal, o que não é comum, mas poderia ser, por exemplo, ele cresceu pequenininho, mas já cresceu ali bem por azar, bem na hora de fechar o canal, ou enfim, alguma outra alteração anatômica, um caso mais diferente, ou num caso avançado, né? Bom, pensando assim, vamos lá. A gente tem, então, sintomas possíveis: dificuldade para urinar, sangue na urina, sangue no esperma, tá? Tudo isso pode levantar uma hipótese, uma atenção para a pessoa ter uma investigação de câncer de próstata, além de aqueles sintomas que eu falei, de dificuldade de urinar, que na verdade isso é típico de quem não tem câncer, ou que não tem nada a ver com o câncer, que seria o crescimento natural da próstata, jato fraco, dificuldade de esvaziar a bexiga, ficar indo no banheiro toda hora, de hora em hora, a cada 2 horas, enfim, não conseguir segurar tão bem, acordar 3, 4 vezes durante a noite para ir no banheiro, tudo isso é sintoma, a princípio, de crescimento benigno, mas claro, quando você está tendo esses sintomas, você tem que investigar, e numa dessas pode acabar descobrindo até meio por acaso um câncer, Mas enfim, são possibilidades também de sintomas que eventualmente, numa fase avançada, o câncer pode dar também.